Bem-vindo ao canal escatológico. Porque, biblicamente falando, as viagens espaciais são impossíveis. Vemos muitos cristãos que acreditam que é possível o homem visitar as estrelas através de artefatos construídos com uma tecnologia avançada. Então eles podem viajar em uma viagem interestelar. Tá? Tem até filme com esse nome, né? Interestelar. Tem esse filme aqui e já pensei até em fazer um vídeo a respeito, né? Mas fica para outra oportunidade. Eles acreditam piamente, certo? Que o homem é capaz de construir artefatos que o levem às estrelas. E eles ficam falando, exaltando a ciência, o conhecimento humano. Mas acontece o seguinte, que se você, que é um cristão, acredita nisso, você chama Deus de mentiroso, tá? Você está abrindo mão de grande parte das escrituras, certo? E você também está dando aso aí a Satanás, certo? Você está fazendo um lobby, certo? Você é um cristão que faz lobby para essa ciência satanista. E isso aí é decorrente justamente da tua falta de conhecimento bíblico. Porque incutiram na tua cabeça que a Bíblia, no que diz respeito à cosmologia, ela é apenas alegórica. Incutiram isso na tua cachola. E você não consegue se desvencilhar desse emaranhado mentiroso, né? Esse emaranhado de falso conhecimento. E você acha então que as agências espaciais estão aí sempre falando a verdade, torrando muito dinheiro, né? Mas eles estão aí fazendo a coisa certa. Bom, quero ler para vocês Jeremias, capítulo 31, versículos 35 a 37, que é uma evidência bem clara nas Escrituras de que viagem espacial é algo impossível. Vou ler aqui. Você, crente boloide, ou cristão boloide, que acredita aí, né, que estamos no globo terrestre, que o céu é expansão atmosférica, que é possível, né, através de tecnologia irmos às estrelas, que acredita aí que existe lá a Voyager, foi lá nos confins do sistema solar, certo? Você que acredita nessas idiotices, preste atenção. E você que não acredita, preste atenção também, porque isso vai fortalecer sua fé. Então, olha para cá. Olha para cá. Faça agora igual o pastor da internet, né? Olha para cá. Vamos ler aqui na Bíblia, a palavra de Deus, versão corrigida e fiel, tá? Assim diz o Senhor, que dá o sol para a luz do dia, e as ordenanças da lua e das estrelas para a luz da noite, que agita o mar, bramando as suas ondas. O Senhor dos exércitos é o seu nome. Se falharem estas ordenanças, quer dizer, com relação ao sol e à lua, e também com relação aos mares, se falharem estas ordenanças de diante de mim, diz o Senhor, deixará também a descendência de Israel de ser uma nação diante de mim para sempre. Assim disse o Senhor, se puderem ser medidos os céus lá em cima e sondados os fundamentos da terra cá embaixo, também eu rejeitarei toda a descendência de Israel, por tudo quanto fizeram, diz o Senhor. Então essa passagem mostra muito bem o quê? Que a Terra
está imóvel. Vivemos em uma terra imóvel. E vivemos em uma terra onde o sol, que dá a luz do dia, ele tem uma ordenança, foi ordenado por Deus. O seu circuito, isso está na Bíblia. O sol e a lua têm um circuito. E existem também as ordenanças da lua e das estrelas. E fala também que o Senhor dos Exércitos diz que se estas ordenanças falharem, a descendência de Israel também deixará de existir. Está escrito aqui: a descendência de Israel deixará de ser uma nação diante de mim para sempre. E nós sabemos que em 1948 a nação de Israel foi revivificada, né? Ela tornou a ser uma nação. Então o povo de Israel agora é uma nação diante justamente de uma profecia. Está cumprindo uma profecia antes da vinda do Senhor Jesus. Mas aqui nós vemos claramente que Deus jurou por si mesmo, né? Aqui é uma aposta que Deus fez na própria palavra. Se vocês puderem medir os céus, não é possível o homem ir aos céus, não é possível, certo? Então essa falsa ciência está indo contra as palavras de Deus. Então você aí, cristão boloide, que ama as viagens espaciais, que você fica aí fazendo propaganda das viagens espaciais e propaganda desses ditos cientistas, que são aí os sacerdotes da falsa religião, né, que hoje está na cabeça dos homens, que é esse cientificismo, que é tudo voltado para o ser humano, né? Vamos conquistar, vamos... É igualzinho aquele pessoal lá da Torre de Babel, né? Então, essa passagem mostra que o Senhor nunca vai permitir que Satanás, através dos seus servos, tá? Servos ocultos ou servos explícitos, tá? Através do anticristo, destrua a nação de Israel. Então Deus aqui ele marca um comprometimento com essa promessa. Ele aposta nele mesmo, tá? Deus aposta nele mesmo. E a palavra dele é única, é poderosa e irreversível naquelas promessas dele. Então diz aqui, ó, que se puderem ser medidos os céus e sondados os fundamentos da terra, caem embaixo. Então existe esta referência. Vocês, cristãos boloides, têm que meter isso na cabeça de vocês. Essa referência de em cima e embaixo é algo que faz parte da cosmologia bíblica, que é a verdadeira cosmologia. É isto que foi nos revelado nas Escrituras. Mas vocês acham que os crentes, aqueles que creem na palavra de modo literal, vocês acham que somos idiotas. Mas os idiotas que estão sendo usados por Satanás são vocês. Certo? Então Deus ele marca esse comprometimento com essa promessa. E ele declara que esse resultado somente seria possível se o homem conseguisse um dia medir os céus lá em cima. Quer dizer, que Deus se esquecer da descendência de Israel só seria possível se os céus pudessem ser medidos, ou os fundamentos da terra serem sondados aqui embaixo. Mas Deus, na palavra dele, coloca o homem em seu próprio lugar. Nós sabemos então que por conta desses versículos que lemos, não somente a viagem espacial é impossível, pois de que outra forma o homem poderia medir as alturas do céu? Mas a terra em que vivemos não pode ser uma esfera, pois se fosse, suas dimensões seriam fáceis de medir.
A falsa ciência diz, por exemplo, que o Sol está a 150 milhões de quilômetros da Terra, a Lua mais ou menos 384 mil quilômetros da Terra, e a Terra tem uma circunferência de 40 mil quilômetros, mais ou menos. Então, isso aí é uma falácia, é uma mentira. Porque Deus mesmo diz ser impossível a medição de tais grandezas. Porque essa falsa ciência está sempre em confronto contra a palavra de Deus. Porque se fosse possível medir a circunferência da Terra, o seu diâmetro e assim a extensão de seus fundamentos, então a palavra de Deus estaria errada, pois assim poderiam ser calculados ou sondados os fundamentos da Terra. Jesus Cristo também afirma, em João 3,13, que, ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do Homem que está no céu. Quando Jesus Cristo ascendeu fisicamente aos céus para sentar-se à direita de Deus, isso está descrito no livro de Atos, ele subiu até o terceiro céu. Isso mostra que é possível falar da terra e do terceiro céu usando uma estrutura comum de referência. Jesus Cristo não precisou viajar bilhões de anos-luz pelas profundezas escuras do espaço para chegar até o céu. E isso também fica evidente em Atos capítulo 7, quando a palavra de Deus descreve o martírio de Estevão. Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus. Quer dizer que ele mentiu, né? E disse, eis que vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está em pé, à mão direita de Deus. Então estes versos mostram que o céu, até mesmo o terceiro céu, está diretamente acima da terra. A passagem seguinte de Daniel confirma isso. E o reino e o domínio e a majestade dos reinos debaixo de todo o céu serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será um reino eterno, e todos os domínios servirão e lhe obedecerão. Isso está em Daniel 7, 27. Cristão, leia a sua Bíblia, compreenda a sua Bíblia, boloide. Então, essa expressão, todo o céu, a palavra aramaica para todo, e essa palavra é a palavra kol. Este verso está a nos dizer que a própria terra, o reino sobre o qual Cristo vai reinar na eternidade, se estende debaixo de todo o céu. Portanto, a largura da terra é tão extensa quanto a largura do céu. Isto refuta completamente a noção da astronomia moderna, que a Terra é apenas um grão de poeira na vastidão de um inexistente espaço sideral. Você, cristão, o cara que está lá fora, rapaz, ele não tem obrigação de crer na palavra de Deus. Mas você que se diz um crente em Jesus, na sua palavra, você tem a obrigação de investigar o porquê você está crendo na mentira. Porque fizeram isso com você na sua mente, desde criancinha, e você não consegue se desvencilhar dessa crença amaldiçoada, certo? Então, a passagem seguinte também, que vamos ler, faz menção à ação que Deus tomou em resposta ao programa de construção da Torre de Babel. Ele declarou 2 vezes, ele desceu, pois a Torre de Babel foi projetada para subir em direção ao céu. Então vejam só os parâmetros, certo, de referência, em cima e embaixo. Então esse subir em direção ao céu e Deus descer, a descida de Deus, precisa ser compreendido, esses 2 fatos em um sentido correspondente. Os homens queriam fazer com que a torre subisse. Deus viu e desceu, certo? Então, a descida de Deus, assim como a subida da torre, precisam ser compreendidos em sentidos correspondentes, para cima e para baixo. Isso é tão simples de entender. Então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam.
E o Senhor disse, eis que o povo é um e todos têm uma mesma língua. E isto é o que começaram a fazer. E agora não vai haver restrição para tudo que eles tentarem fazer. Eia, desçamos e confundamos ali a sua língua, para que não entenda um a língua do outro. Assim o Senhor os espalhou dali sobre a face de toda a terra. Me diz aí, cristão bolóide, que face que tem isso aqui? Que face que tem isso aqui? Hã? A linguagem bíblica. Face de toda a terra. Certo? Então os espalhou pela terra plana e imóvel. Pois bem, Nimrod e seus seguidores construíram uma torre cujo cume tinha o objetivo de alcançar o céu. Não porque acreditassem que sua torre pudesse alcançar essa altura toda, mas como um símbolo visível de sua convicção que eles um dia conquistariam o céu. É a mesma convicção que o cristão bolóide tem, de que a NASA um dia, e as agências espaciais, públicas ou privadas, irão construir aí foguetes movidos a fusão nuclear. Isso desde que eu sou menininho que eu ouço esse negócio de fusão nuclear. Foguete que vai sair da Terra e vai para as estrelas, desde que eu sou pequeno. Então eles acreditam nisso aí, né? Que vão construir um foguete de fusão nuclear para conquistar as estrelas. Como adoradores dos anjos caídos, eles compartilhavam a ímpia ambição de Lúcifer. E você, cristão bolóide, compartilhe essa mesma ambição, junto com a propaganda das agências espaciais. Você está aqui, ó, numa bola giratória, tá, girando, que isso aqui mostra o poder de Deus, olha só. O negócio nos confins de um espaço sideral, são vastíssimas galáxias, estamos no pontinho lá de uma galáxia que leva bilhões de anos para dar volta em torno de si mesma. Isso é evolucionismo. Você, cristão, crendo em evolucionismo. Rapaz, vai ter que decidir se você crê na Bíblia ou crê na palavra de Deus. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu acima das estrelas. Acima das estrelas de Deus exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Então é isso, Satanás deseja justamente aquilo que pertence a Deus. Mas leia aí os Salmos 115, 16. Vamos ler aqui o Salmo 115, 16. Vamos lá. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu aos filhos dos homens. Os céus são os céus do Senhor, mas a terra a deu aos filhos dos homens. Não existe espaço sideral, não existe conquista espacial ou viagem interestelar. Fica a dica.